Sabe, é curioso pensar que as letras que a gente usa todo dia, elas são uma tecnologia. E uma tecnologia tão revolucionária quanto a internet. Pode acreditar. E é sobre isso que vamos conversar aqui. A conexão, que parece improvável, entre o alfabeto grego antigo e a Odisseia de Homero. É uma história fascinante de como uma inovação na escrita deu voz a um dos maiores épicos que existem. Essa frase aqui resume a ideia central. As grandes obras literárias, elas não nascem do nada, elas dependem da tecnologia da sua época. Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh foi toda moldada pela escrita cuneiforme em tábuas de argila. Da mesma forma, a Odisseia de Homero só chegou até nós do jeito que a conhecemos por causa de uma tecnologia de escrita totalmente diferente. E olha, revolucionário. E aqui a gente chega no grande quebra-cabeça. Porque, veja bem, antes de ser um livro, a Odisseia era uma canção, uma tradição oral passada de geração em geração por bardos. Então o desafio era imenso. Como é que se captura a música, o ritmo específico de um poema, no papel? E não era um ritmo qualquer, não. Os bardos que cantavam a Odisseia usavam uma métrica poética super precisa, o chamado hexâmetro homérico. Pensa nisso como se fosse o batimento cardíaco do poema, sabe? A pulsação que deixava tudo tão cativante e, o mais importante, ajudava na memorização. Aqui dá pra gente ter uma ideia melhor desse ritmo. Era basicamente um padrão, uma batida longa, seguida de duas curtinhas. Algo como tá, 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 tá. Essa cadência não era só um detalhe, um enfeite. Era a própria estrutura musical que carregava a história inteira na performance ao vivo. E é aqui que a mágica acontece. A solução para esse quebra-cabeça todo foi o alfabeto grego. Vamos entender como essa tecnologia de escrita não só serviu, mas parecia perfeitamente afinada para capturar o som único da poesia de Homero. Pois é, o grande segredo, o pulo do gato para conseguir escrever essa canção estava nas vogais. Aquelas batidas longas, acentuadas, o tá do nosso ritmo, elas quase sempre caíam justamente nos sons das vogais. Eram elas a espinha dorsal da música do poema. Sem um jeito de escrever as vogais, a canção ia simplesmente se perder na transcrição. E aqui a gente vê a grande sacada. O alfabeto grego, na verdade, foi uma adaptação do fenício. Só que tem um detalhe: línguas semíticas, como o fenício, são muito baseadas em consoantes. Já o grego é uma língua indo-europeia, cheia de sons de vogais que são essenciais. Os gregos precisavam desesperadamente de um jeito de escrever essas vogais. E o que eles fizeram? Simplesmente inventaram as letras para elas. Genial. Então, resumindo, para colocar a Odisseia no papel, registrar as vogais não era uma opção, era tudo. Elas carregavam a métrica, o ritmo, a alma da performance. Ao criar letras para as vogais, o alfabeto grego conseguiu algo que parecia impossível: congelar o som de uma canção no tempo, guardando a música dela para sempre. Mas calma, essa invenção não foi tão simples. Ela exigia um salto mental gigantesco, algo que não era nada óbvio na época. A criação do alfabeto não foi só mais um passo na evolução da escrita. Foi uma revolução completa na maneira como a gente entendia a própria linguagem. Aqui a gente vê a diferença fundamental. Os sistemas mais antigos, tipo hieróglifos, representavam coisas, ideias. O desenho de um touro significava, bem, um touro. O alfabeto fez algo totalmente diferente, radical mesmo. Cada símbolo passou a representar um som abstrato, um fonema, sem nenhum significado próprio. E essa frase captura perfeitamente essa ideia. Pensa só como isso é contraintuitivo. A coisa mais importante da linguagem é o significado, certo? Para inventar o alfabeto, foi preciso ignorar completamente isso e focar só no componente mais básico e abstrato, o som puro. E o efeito disso tudo foi transformador. Ao focar no som em vez do significado, o sistema todo ficou muito mais simples e eficiente. De uma hora para outra, a escrita deixou de ser um código super complexo e virou uma ferramenta bem mais fácil de aprender. E esse gráfico aqui mostra o tamanho dessa simplificação. A gente sai de centenas, às vezes milhares de símbolos na escrita cuneiforme para umas 20 e poucas letras. Isso não foi só uma melhoria, gente. Foi uma revolução que abriu as portas da leitura e da escrita para muito mais gente, não só para uma pequena elite de escribas. A ideia era tão poderosa e tão abstrata que a maioria dos especialistas acredita que ela foi inventada uma única vez. E depois que surgiu, o conceito do alfabeto se espalhou que nem fogo pelo mundo antigo. Claro, foi sendo adaptado e modificado, mas a ideia central, um símbolo para cada som, era tão boa que acabou dominando tudo.
Só que essa expansão não foi sempre tranquila, não. Nessa última parte, vamos ver como essa invenção única foi evoluindo, sendo disputada e teve que se adaptar para servir a novas culturas e novas línguas. Essa linha do tempo ajuda a gente a ver que o alfabeto não surgiu do nada. Foi um processo. Começou lá com os sumérios, que sacaram que os símbolos podiam representar sons de sílabas. Depois, os egípcios também começaram a usar alguns hieróglifos para representar sons. O grande salto mesmo veio com os fenícios, criando um sistema só com consoantes. E foi essa base que os gregos pegaram e deram o toque final, as vogais. Acontece que o alfabeto não é uma solução tamanho único. Conforme ele ia se espalhando, cada cultura percebia que o alfabeto era tipo uma chave que não entrava direito na sua fechadura. Cada língua tem seus sons únicos, e o alfabeto precisava ser modificado o tempo todo para conseguir representar tudo certinho. E esse exemplo é ótimo. Imagina a cena. Um gramático, lá na Islândia medieval, olha para o alfabeto romano e basicamente diz: isso aqui não funciona pra gente. Por quê? Porque a língua islandesa tinha uma riqueza de vogais e de consoantes longas e curtas que era crucial para a poesia deles. Então, o que ele fez? Teve que inventar novos acentos, novas marcas, para adaptar o alfabeto à sua realidade. A história do alfabeto, no fim das contas, é uma história de adaptação cultural. Essas guerras, essas modificações mostram uma coisa muito importante. As ferramentas que a gente usa para contar nossas histórias acabam moldando essas mesmas histórias. Da Odisseia de Homero até as sagas islandesas, a tecnologia da escrita sempre esteve ali, como uma parceira silenciosa da criação. E tudo isso nos traz a uma reflexão final para os nossos dias. O alfabeto foi uma tecnologia que mudou o mundo e o jeito de contar histórias. Então a pergunta que fica no ar é: qual será a tecnologia invisível de hoje? Aquela que a gente talvez nem perceba, que já acha natural como alfabeto e que está silenciosamente moldando as narrativas da nossa era.